Seria maravilhoso... Seria maravilhoso falar pra você que planejamento necessário pra morar no exterior não é necessário, mas não é bem assim. Você vai precisar de grana e infelizmente não é pouca. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso e como calcular aí a graninha pra levar, fica nesse vídeo até o final. Eu sou a Verinha e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre planejamento financeiro. Pois é, gente, isso é muito importante. Vocês estão planejando a vidinha de vocês, vocês estão planejando essa mudança maravilhosa, esse processo de migração e claro que planejamento financeiro é necessário, gente. Seria maravilhoso realmente falar para vocês que vocês não vão precisar de muito dinheiro, que vocês não vão precisar economizar uma graninha, mas infelizmente não é assim. A gente precisa ser realista e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como calcular os gastos. Agora, quando vocês escrevem aqui pra mim, olha Verinha, eu tenho, sei lá, 3 filhos, um trabalho, quero saber quanto eu tenho que levar pra Itália. Gente, eu não posso responder vocês quanta grana você vai levar pra Itália em um comentário aqui no YouTube. Por quê? Eu não sei onde você quer morar. Eu não sei quanto você paga de luz, eu não sei se você gosta de ir na academia, eu não sei o que você faz na sua vida, eu não sei o trabalho. Então, quando vocês colocam aqui pra mim um comentário no YouTube e querem que eu fale exatamente quanta grana vocês precisam levar, isso não é possível, tá bom? Uma coisa, como primeira coisa, o máximo que eu posso fazer pra vocês é dar um conselho de quanta grana levar. Tá? Isso eu posso até fazer para vocês, mas não posso dar um número exato e não posso nem mesmo dar um conselho se eu não vou realmente num profundo do teu caso. Para poder calcular a grana que você vai levar, tem uma pesquisa grande aí, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho desse vídeo, tá? Nesse vídeo, sobre isso, sobre esse planejamento financeiro para que você realmente entenda quanta grana levar, dependendo do teu perfil. Beleza? Claro isso? Então, assim, vamos continuar esse vídeo. E claro, para você que acabou de chegar aqui no canal e não me conhece, eu sou a Verinha. Nesse canal a gente fala tudo sobre vida no exterior e vida na Itália. Então, assim, se inscreve que vai ser sucesso, tá bom? Eu sou uma pessoa simpática, dizem. Pois é. E claro, né, gente, você que já é de casa, se inscreve de novo, se você ainda não se inscreveu, tô vergonha na sua cara, e dá um like no vídeo, beleza? Agora, gente, a primeira coisinha para você estabelecer aí quando você vai se organizar, tá, financeiramente, é decidir o prazo que você tem para fazer isso. Verinha, eu vou me mudar para a Itália daqui 3 anos, então você tem 3 anos para se planejar, tá? Tem aí um grande período para se planejar financeiramente. Verinha, estou me mudando daqui 2 meses, o prazo é menor. Então é necessário que você veja exatamente, tá? É claro que nunca vai ser exato, isso pode sobrar dinheiro ou faltar dinheiro, isso acontece, mas é necessário que você estabeleça, digamos assim, a tua meta, beleza? De graninha. Claro que vocês vão aprender a calcular isso daqui a pouquinho. Só que é importante que vocês estabeleçam essa meta e vejam exatamente o quanto tempo vai demorar. Vera, eu tenho 3 anos tranquila para poder colocar esse dinheirinho aí no banco. Ótimo, maravilhoso. Se organiza que cada mês você precisa colocar essa grana aqui no banco para esse projeto. Verinha, eu só tenho 2 meses, mas com 2 meses eu não consigo nem a metade desse dinheiro. Talvez seja o momento realmente aí de postar isso, tá? Realmente seja o momento talvez de pegar esse teu projeto e colocar ele daqui uns outros 2 meses. Por quê? Eu sei que vocês querem fazer as coisas na cara e na coragem. Eu sei, tá? Muita gente faz isso e dá certo. Pelo amor de Deus. Eu sei que pode dar certo, mas não é o ideal, gente. Eu acho que não é o ideal eu falar pra vocês, olha, vai pra São Paulo. Tudo bem que você não tem dinheiro, vai pra São Paulo, você consegue fazer suas coisas. Aí você vai pra São Paulo e dorme na rua. Ah, mas eu fui pra São Paulo, passei um perrengue, dormi na rua, mas depois de 2 dias encontrei o emprego dos meus sonhos de uma multinacional. Maravilhoso, incrível. Mas não funciona assim a vida. Então, assim, é necessário que eu fale isso aqui pra vocês. Verinha, você tá sendo muito dura nesse vídeo. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que eu comecei a perceber que muita gente tá despreparada. Muita gente tá pensando que vir pra Itália é uma coisa simples, tá? Muita gente tá achando que preparação financeira não é importante. Muita gente tá pensando que se você consegue realmente ter 1.000 euros para 3 meses, como eu falei pra vocês naquele vídeo de perguntas, a menina perguntou pra mim, e não é uma coisa, isso não é uma crítica, gente, isso é preocupação, tá? Porque eu realmente fico preocupada com as fontes que vocês encontram, tá? Falou, Verinha, eu tenho 1.000 euros,
Consigo viver por 3 meses na Itália? Não, gente, não consegue, tá? E eu vi alguns vídeos por aí, eu não cliquei em cima, eu vi alguns posts, algumas coisas de gente que falava, fui pra Itália com 200 euros no bolso, pelo amor de Deus, gente, não absorvam isso. Sério, eu assim, não tenho nada contra ninguém, mas não absorva esse tipo de irresponsabilidade. Enfim, agora vamos passar para o interessante do vídeo, que é realmente falar para vocês como vocês vão conseguir aí juntar esse dinheiro. Como eu disse para vocês, estabeleça como primeira coisa uma meta, de longa duração ou de curta duração, mas realmente se divida, tá? Se você precisa de 10 mil, você tem 3 anos para conseguir esses 10 mil. Se você tem aí 3 meses, você tem 10 anos para conseguir esses 3 meses. É claro que tudo vai depender de muitos fatores, se você vai ou não ter um emprego fixo na Itália assim que você chegar lá, tá? Ou simplesmente quando você chegar na Itália você ainda tem que procurar emprego, então você precisa colocar em consideração que talvez por 6 meses você esteja sem emprego. Então é necessário que vocês coloquem todas essas pequenas coisinhas em consideração aí e, claro, estabeleçam metas para que esse dinheiro possa ser juntado. Quando você estabeleceu aí um total, estabeleceu a meta, é só separar, dividir e tentar ganhar uma grana. Beleza? Então, assim, no geral é isso. E agora vamos entender aí como chegar nesse total para levar. Belezura? Você precisa calcular as coisas básicas, tá? Eu já falei pra vocês aqui de um site onde vocês calculam quanto você vai pagar em tal cidade. Então eu vou deixar ele aqui pra vocês, tá bom? Aqui no vídeo e, claro, também na descrição. E agora é o momento que você calcule algumas coisas. Pega um papel, pega uma caneta e coloca exatamente o que você necessita por mês. Existem coisas básicas na vida, como, por exemplo, você vai precisar pagar um aluguel. Aí você vai fazer o quê? Vai entrar nesse site e vai colocar, por exemplo, que você quer ir morar em Roma. Quero morar em Roma, uma casa com 3 quartos custa, em média, 800 euros, quem dera, né, gente? Mas enfim, uma casa, vamos fazer de conta, custa aí pelo menos 800 euros. E escreveu lá 800 euros. Roma custa, por exemplo, custa isso aqui, a casa que eu quero, tá bom? Você vai entrar também em sites onde eles alugam casas e vai realmente olhar como tá bom? Porque esses sites, eles são completamente úteis para você olhar realmente uma média das coisas, mas é necessário que você realmente dê uma olhadinha nos sites que estão alugando casas. Beleza. Conseguiu olhar o aluguel? Viu que uma média de aluguel é, por exemplo, de 800 euros, escreve lá 800 euros. Aí coloca em consideração, assim que você entrar naquela casa, você vai precisar dar uma caução. Muitas vezes a caução é de 3 meses, outras vezes de 6 meses, outras vezes de 1 ano, tá? Mas o meu conselho para vocês é que vocês coloquem aí um meio termo, tá? Então coloque aí uma caução de 6 meses. Verinha, mas é muita grana. Eu sei, gente, mas precisa colocar isso daí em consideração, tá? Coloque aí uma caução de 6 meses, tá bom? Que você vai ter que dar 600, 800, mais o mês atual, certo? E outra coisa. Ok, Verinha, até aí, beleza. 8 vezes 6, não sabemos quanto que é, tá? 8 vezes 6 é 48, então são 1.400 euros aí só de aluguel. Não, gente, porque você também precisa calcular pelo menos uns 6 meses de vida aqui na Itália, caso você não tenha um emprego fixo assim que você chegar aqui. Se você já tem um emprego certinho, seguro quando você chegar na Itália, basta você ter o aluguel, tá? Do mês certo, tá bom? E claro, os outros meses que você provavelmente vai ter que dar para o seu patrão proprietário da casa. Tá bom? Se o proprietário pedir somente 3 meses de caução, 3 meses a mais está no seu banco guardadinho, tá bom? Porque você tem um trabalho fixo já na Itália. Chegou na Itália, primeiro dia já está trabalhando. Beleza. Caso não seja assim, é importante que você calcule 6 meses para frente também, porque pode ser que nesses 6 meses para frente você não consiga um emprego. Você acabou de chegar aqui na Itália e você provavelmente não fala a língua. Esse, gente, é o tipo de preparação que eu, Vera, penso seja importante. Eu acho que é muito importante que vocês realmente tenham aí uma grana para viver para frente, porque vocês provavelmente não vão conseguir emprego súbito. Pode ser que sim, pode ser que não. Você não fala língua, você está aprendendo muitas coisas, você está se adaptando ao país, você está fazendo um monte de coisa e provavelmente
Você não vai conseguir um emprego fixo com um contrato seguro assim que você chegar aqui na Itália. Talvez você encontre um emprego sim, mas que não te dê todas as seguranças do mundo, tá bom? Aquele cara pode te mandar embora amanhã se ele quiser, se ele fizer um contrato pra você. Então, assim, preparação de aluguel. E por que eu parei tanto nesse aluguel? Porque o aluguel, gente, é a despesa maior de todas, tá? Essa é a despesa que mais pesa no bolso. De tudo que vocês podem gastar na vida de vocês, o aluguel é a coisa que mais pesa, principalmente nas cidades grandes como Roma, Milão, cidades também que não são, digamos assim, tão gigantescas assim, mas são realmente muito, digamos, particulares e que são muito históricas, que dão muitas oportunidades, como por exemplo Florença, né, que seria Firenze. Então é importante que vocês calculem bem esse aluguel e sim, gente, tenham em mente que você realmente vai precisar de muita grana para começar, tá? O aluguel é a despesa maior de todas. E depois, claro, comece a calcular algumas despesas mensais, tá bom? Olha, eu considero que para 2 pessoas, tá bom? 300 euros de 2 em 2 meses sejam aí a média de despesas mensais. Água, luz, gás, lixo, televisão. Televisão aqui também é paga, como vocês já sabem, tá lá escondidinha na... como é que fala? Na continha lá, mas televisão também é paga. Então, 300 euros de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, beleza? Então, coloque isso daí em consideração. É importante também que vocês pensem quanta grana vocês vão gastar para alimentação. Olha, Vera, eu como comidinhas muito normais, sou uma pessoa muito simples, como lá arroz, feijão, macarrão, enfim, não tem essa frescura não, o que tiver eu como, beleza? Então você sabe que aquele mês você pode gastar 100, mas como você pode gastar 200, mas como você pode gastar 50. A Verinha, já eu sou uma pessoa que eu sigo uma dieta particular e eu simplesmente só como coisas veganas ou coisas naturais que custam aí, gente, o dobro, uma coisa, sei lá, biológica custa o dobro. Então é importante que vocês calculem tudo o que vocês vão fazer, tá? Mas como é que eu faço isso? Você faz isso, por exemplo, entrando naquele site que eu falei pra vocês. Faz uma falsa compra, tá? Coloca ali todos os ingredientes, tem escrito, inclusive, gente, quanto custa um leite, quanto custa um ovo, quanto custa uma abóbora, coloca ali, tá? Coloca tudo ali e fala, nossa, na minha compra mensal ou na minha compra semanal, talvez eu gaste 50 euros. E coloque isso. Então, eu acho importante que vocês saibam que para calcular, tá, quanta grana levar, você precisa fingir que você está morando no país. Você precisa realmente pensar que você está chegando ali e é necessário que vocês calculem isso. Não faça, tá bom, então já que eu sei que é muita grana, vou juntar 50 mil euros. Não é necessário juntar 50 mil euros, mas é necessário saber o que exatamente serve para você, porque como eu disse para você, talvez aqui em Roma esse aluguel custe 800 conto, mas em uma outra cidade custe 200. Talvez você não queira uma casa, mas você queira simplesmente um quarto, porque você tá vindo para cá para estudar, ou tá vindo sozinho e você pague 250. Tá bom? Então é necessário que vocês façam esses pequenos cálculos, que vocês coloquem aluguel, coloquem o calção do aluguel, coloquem as despesas mensais como água, luz, gás. É importante que vocês façam uma falsa compra, que vocês vejam realmente quanto vocês vão gastar por mês e que vocês multipliquem isso daqui por 6, porque são 6 meses para frente para você viver. Talvez você chegue aqui na Itália no primeiro mês e consiga tudo, gente, um emprego, tudo maravilhoso. Mas olha, acredite, ter uma grana no banco que é tua não vai te fazer mal, tá bom? É importante que vocês saibam essas pequenas coisas, porque não é simples, pode dar tudo ruim, pode dar tudo errado, tá? Isso aqui que eu falo pra vocês não é pra desanimar, mas pra falar pra vocês que vocês realmente precisam viver. Uma pessoa sozinha, em média, gasta mais ou menos uns 1.000 euros por mês, tá? Em uma cidade grande como Roma, 1.200 por mês, pagando aluguel, tá? Pagando aluguel. Mas no geralzão, assim, 1.000 euros por mês é mais ou menos o que uma pessoa acaba gastando. Mesmo que você esteja com o seu namorado, tá? Em casal, essa grana não muda tanto, porque acaba sendo simplesmente ali uma despesa de luz, talvez um pouquinho mais alta, mas nada de tão extremo assim. Então, assim, um casal consegue viver com uns 1.500, uns 1.800 mensais pagando aluguel, tá? Consegue sim, até mesmo com menos, dependendo da cidade. É por isso que eu falo pra vocês que é tão importante que esse tipo de cálculo seja feito a perfil,
tá? É muito importante que esse tipo de cálculo seja realmente feito para cada pessoinha, porque é muito singular, tá bom? Já queria aproveitar para pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal enquanto a gente está conversando sobre isso. Então, assim, esses cálculos, essas coisinhas, elas necessitam realmente de muito tempo. Você realmente precisa perder tempo, precisa ter paciência, tá? E claro que, como eu disse pra vocês, talvez chegue lá e falte dinheiro, talvez chegue lá e sobre dinheiro. Mas é importante que vocês saibam que algumas coisas não são possíveis. Aí você me explica, né? Fulano disse que chegou aqui na Itália com 200 euros no bolso. Beleza, ótimo. Aí você me explica, como é que ele dormiu o primeiro mês na Itália? Me explica. Como? Onde ele dormiu? É impossível. Porque se você pega um B&B aqui, de uma noite, o pior que exista, o pior em absoluto, talvez você pague 20 euros, mas você nem encontra esse tipo de coisa aqui em Roma. 20 euros, tá? 200 euros no bolso ele tinha. Ele tinha que comer. Só o táxi ou o trem do aeroporto até o centro custa 18. Só pra explicar pra vocês, hein? Custa 18, tá bom? Já foi aí 38 euros de 200, tá? Essa pessoa teve que comer. E comer, beleza, gente, comida no final das contas é barato. Você compra uma panelinha, você compra um pedaço de macarrão ou você compra um pão com presunto, você fez. Com pacote de pão e 100 gramas de presunto, você vai aí pra frente o resto da sua vida, né? E tá tudo bem. Mas como é que essa pessoa conseguiu fazer tudo na vida dela com 200 euros? Eu acho que seja realmente uma coisa impossível, completamente irresponsável, tá? Falar pra vocês que planejamento financeiro não é necessário, tá? Infelizmente, muitas pessoas aqui na Itália, italianos mesmo, não conseguem, digamos assim, conseguir uma vida independente justamente porque custa. Mas custa no Brasil também, gente. Você vai pegar uma casa de aluguel, talvez aquela pessoa te peça um calção de 3 meses. Quando eu morava com a minha avó no Brasil, a proprietária da casa, ela pediu um calção de 3 meses. A gente pagava, se eu não me engano, na época, acho que era 900 reais na casa, tá? E ela pediu o calção de 3 meses. Coloca aí 9 por 3, quanto é que é? Tem que ter uma grana pra fazer as coisas, tá? Considerando que a gente, claro, tava no Brasil e que já tinha emprego, já tinha as coisas certinhas, né? Mas é necessário que vocês calculem tudo. Nada, gente, é de graça. Nada é simples, nada é fácil. E falar pra vocês que mudar pro exterior é simples, que mudar pro exterior é fácil, que mudar pro exterior não exige dinheiro, isso é coisa muito feia, muito irresponsável. As pessoas, elas largam o emprego, elas largam a vida delas, sabe? Eu falo isso pra vocês aqui porque eu sei que muita gente tá disposto a largar família, trabalho, casa, coisas que conseguiram aí no Brasil pra chegar aqui e tentar uma vida. Muita gente nem tem o emprego certo aqui, vai vir realmente na sorte, mas venha com sorte, mas com preparamento financeiro, tá? Não faz essa burrada de vir pra estar na cara na coragem, porque você pode vir na cara na coragem por questão de língua. O idioma, ok, gente. Vocês querem fazer um dane-se pra alguma coisa? Faça um dane-se pra língua, então, e fala, ó, eu aprendo lá. Tá errado também, mas se quiser fazer um dane-se pra alguma coisa, faça pra isso. Mas não faz pra isso aqui não, tá? Não vem na cara na coragem não sabendo se você vai ter dinheiro pra viver, morar, comer, não, pelo amor de Deus. Então o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!